Olá, tudo bem? Sou o Flávio, mais uma vez aqui no canal Pensamento de Músico Teológico. A gente vai conversar mais um pouquinho. Às vezes as pessoas ficam chateadas comigo e a maioria delas tem algum motivo para isso. E uma delas é a minha questão crítica. Eu sou muito crítico, principalmente em algumas questões como música e como teologia. Como a gente vem nesse meio já há muito tempo, então acaba a gente conhecendo às vezes algumas coisas. Como músico, nem tanto. Eu estudei muito bateria, mas os outros instrumentos eu toco tudo aprendendo sozinho. Eu nunca tive professor. Um dia ou outro alguém vem e me passa alguma orientação, mas eu nunca tive professores de guitarra, por exemplo. Nunca estudei guitarra a fundo. Tem algumas pessoas que vêm, passam, ficam uma semana, às vezes me passa uma coisa, outro passa outra semana, mas nada específico. Então, como teclado também, eu aprendi sozinho, ninguém nunca me ensinou. Então, como músico nem tanto, mas com teologia eu estudei já um pouquinho a mais. Então, acabo sendo bastante crítico em algumas coisas. Desde o vídeo que eu postei de igreja e de desigrejado, houve algumas questões que as pessoas vêm me perguntando. Por exemplo, que eu sempre falo que a igreja é um corpo. E se o corpo, não necessariamente o corpo precisa todo mundo ser um braço, nem todo mundo precisa ser mão, nem todo mundo precisa ser peito, nem todo mundo precisa ser o pé. Por isso existem várias igrejas com pensamentos e ideias diferentes. Até porque se a mão fosse pensar como o pé, não daria certo. Então a gente vê nossos irmãos presbiterianos, nossos irmãos batistas, nossos irmãos assembleanos, a gente vê inúmeras denominações e eu acredito no fundo do meu coração que ali, talvez nem todos, mas eu acredito que a grande parte ali será salvo, vai fazer parte do corpo de Cristo. Então é essa a minha visão. Por isso eu falei aquela visão de que se somos uma igreja só, porque não existe pedaço, somos uma igreja, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, eu posso participar de todas as igrejas? Eu posso fazer parte de todos os CNPJ? Na Bíblia não condena. Até porque todas as vezes que a gente vê citações usando o nome igreja na Bíblia, está falando de cidades. Então podemos, se eu quiser cada dia frequentar uma igreja diferente, eu posso frequentar. Que eu vou ter a comunhão, a intimidade que eu tenho se eu ficar só em uma, não vou ter. Mas nada disso é proibido, não existe essa proibição como a gente vê a igreja falando hoje, que é só aqui, tem que estar aqui, porque se não tiver aqui, que se sair daqui vai morrer, e joga algumas pragas que eles falam abençoada, né? E as pessoas acabam ficando meio perdidas. Então é um dos pontos que eu penso, que eu tenho a visão. E hoje a ideia do vídeo não é esse, só estou trazendo um resumão do que eu falei no último, mas hoje a visão mais é sobre outro tema. A gente teve na igreja onde eu congrego, no ministério do pastor Alan, a gente teve um curso muito bom, um curso de líderes, e o qual foi passado mais a liderança do Antigo Testamento. Eu cheguei até a falar com o pastor, o pastor Alan, eu não concordo muito, porque a gente pega a liderança do Antigo Testamento, para quem era o líder, era muito bom. Teve o exemplo de Moisés, quando a família foi falar mal dele, a dor de cabeça que teve, Deus interviu no meio, então foi uma situação muito complexa. Ali em Moisés, a gente vê outros exemplos, a gente vê Davi, a gente vê
E o exemplo de liderança do Antigo Testamento é muito diferente do Novo. A liderança que Deus colocava, se alguém tocasse, é que esses versículos que às vezes a gente usa como jargão, se tocar no ungido vai morrer, no Antigo Testamento isso funcionava muito bem, porque era colocado até perante a sociedade, por exemplo, o rei de Israel, que era Davi, como o exemplo a ser seguido. Como a gente começa a olhar para o Novo Testamento, a gente vê os exemplos dos apóstolos, todos eram grandes homens hoje em dia para a gente, mas quem estava vivendo a pele deles viu o maior sacrifício que eles podiam fazer. O sacerdote, as pessoas que estavam ali em volta dos apóstolos de Jesus sofreram muito. Quem estava ali em volta dos apóstolos, que viram a cena se cumprir, foi muito forte. Porque os caras entregaram a vida deles de verdade. Quando a gente pega Jesus em algumas partes falando que você tem que dar sua vida por amor de mim, isso foi a realidade. A gente vê todos os apóstolos de Jesus sofrendo. E foi grande líderes. Eu pego Pedro, por exemplo, que foi se convertendo ao longo do tempo, de Jesus perto dele ali, e a gente vê que Pedro, quando Jesus falou, tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Ali está falando, está entregando um peso de liderança muito grande. Então, cuida do meu povo, apacentas as minhas ovelhas. Então, o peso foi dado, ali foi uma entrega de responsabilidade muito grande. Mas como Pedro morreu? Como os apóstolos morreram? Não foi perseguidos até o fim? No primeiro século depois que Cristo morreu, não foi perseguido os cristãos? Então a gente pega a liderança do Antigo Testamento, que sim, ninguém podia encostar, e quando encostava as consequências eram grandes no povo de Deus. No Novo Testamento já é todo diferente. Se o cara gritar com você dentro da igreja, abaixa a cabeça. A liderança não pode ser assim. É o que o Novo Testamento está falando. Você tem que orientar porque faz parte da igreja, você está ali naquele meio, sim. Mas se alguém que está ali dentro, que não é igreja, e está ali dentro te afrontando, você não tem que ficar brigando. É isso que o Novo Testamento fala. Então é bem difícil a gente poder dividir esses temas, porque as pessoas juntam tudo como se fosse uma coisa só e não é. A liderança do Antigo Testamento e a liderança do Novo é bem diferente. Tem um propósito muito diferente. O Antigo Testamento trazia a força, trazia o poder de Deus literalmente ali. E o Novo Testamento já fala do amor, já fala da entrega, de você sofrer por isso. Então, toda vez que eu vejo as pessoas juntando, ou até mesmo não colocando o Novo Testamento como liderança, eu fico um pouco chateado, porque a maior ideia para nós hoje, como gentios, é a liderança, os chamados apóstolos de Jesus. Então, eu queria trazer essa ideia para os irmãos, para vocês pensarem um pouquinho, porque seria a maior visão que a gente tem, são os apóstolos, aqueles que andaram do lado de Jesus. E todos eles foram perseguidos, foram humilhados, passando por afrontas muito, muito pesadas, que se fosse, por exemplo, na época de Moisés, literalmente, Deus abriria as portas e mataria todo mundo. Então, visões muito diferentes. Temos que entender o propósito da nossa liderança, e o Novo Testamento nos traz que quanto maior somos na parte de liderança, mais humildes temos que ser, mais temos que servir, e se a gente não entender essa visão, a gente vai ficar sempre rodando, esperando pelo Antigo Testamento, pelas pessoas ter o máximo de respeito, por a gente ficar imaginando que a gente vai ser o super rei, o super sacerdote que ninguém pode tocar, e não é isso que Jesus ensinou.
Nós, como gentios, temos que entender isso. Nós não somos reis, nem somos sacerdotes daquela época. Nós somos sacerdotes de Cristo. E a visão de Cristo como nós em liderança é muito diferente. Amém? Tchau. Fique com Deus.